Olá e bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. Nos últimos 3 vídeos, nós vimos um breve resumo sobre o início do Islã. Hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns pontos importantes que, com frequência, levam os cristãos evangélicos a terem uma atitude hostil em relação aos muçulmanos, pontos esses oriundos das revelações e ações de Maomé. Alguns exemplos. Em primeiro lugar, ele alegou ter tido um encontro com um ser sobrenatural em uma das cavernas ao redor de Meca, que lhe trouxe o que ele entendeu terem sido as primeiras revelações. Para o cristão, é normal que essa experiência levante algumas dúvidas sobre a natureza dessas revelações e do ser sobrenatural que lhe apareceu. Nas suas pregações, Maomé enfatizava o monoteísmo, mas um monoteísmo que ressaltava a total unidade e indivisibilidade de Deus, contrariando, assim, a doutrina da Trindade e a possibilidade de chamar Jesus de Filho de Deus. Outro aspecto é que Deus, de acordo com os ensinamentos de Maomé, é totalmente outro e não podemos associá-lo a nenhuma pessoa em particular. Como resultado da fuga de Maomé para Medina, ele tornou-se um político e, a partir daí, o Islã passa a ser uma religião que integra e interage com todos os aspectos da vida de um ser humano. Não há divisão entre a vida social, o Estado e a religião. A partir do momento que ele passou a ser um líder político, começaram a surgir as revelações beligerantes contra os idólatras judeus e cristãos. O conceito de guerra santa, a jihad, foi instaurado. Foi prometido àqueles que morressem na guerra santa acesso imediato ao paraíso, onde deleites sensuais seriam parte da recompensa. E, por último, Maomé se vê como aquele que trouxe a mensagem derradeira que a humanidade precisava escutar para obter acesso ao paraíso. Obviamente, todos esses pontos, diferentemente de vários pontos que vimos no conteúdo da mensagem de Maomé durante o tempo em que ele foi perseguido na cidade de Meca, são opostos aos ensinamentos bíblicos. Além disso, algumas das revelações recebidas em Medina serviram, por assim dizer, de matéria-prima para o desenvolvimento de uma ala do Islã que hoje chamamos de islamismo radical ou terrorismo islâmico. Com todo esse pano de fundo, surgem algumas perguntas muito importantes e a primeira delas, que é a que podemos responder hoje, é a seguinte: como cristãos, como devemos agir diante dessas importantes diferenças doutrinárias entre as duas maiores religiões do mundo e qual deveria ser nossa atitude para, verdadeiramente, sermos testemunhas de Jesus entre os muçulmanos? Devemos ter uma atitude polêmica, ou seja, a de atacar a sua fé, mostrando seus erros e discrepâncias? Devemos buscar o diálogo, tentando conciliar as diferenças, o que pode levar a um perigoso sincretismo religioso? Não. Na minha opinião, nenhuma dessas opções é a melhor. A do diálogo, no sentido mais negativo da palavra, nunca deve ser uma opção. A polêmica pode ter o seu lugar em situações muito específicas, mas raras vezes esse é o caso. Como já foi mencionado em um dos vídeos anteriores, devemos estar preparados para, com mansidão e respeito, fazer a defesa da nossa fé. Isso deve ser feito com um sólido conteúdo bíblico, inclusive buscando criar pontes, tomando como ponto de partida as semelhanças teológicas que existem entre as duas religiões, o que também exige de nós um bom conhecimento sobre o Islã. O objetivo principal é o de apresentar a pessoa de Cristo e a diferença que ele fez na nossa vida. O muçulmano sabe perfeitamente que existem diferenças. Portanto, se fizermos isso com honestidade, transparência, de uma maneira sincera, amável e respeitosa, nosso amigo muçulmano nos respeitará e estaremos abrindo as portas para o desenvolvimento de uma amizade sincera
que aplanará o caminho para compartilharmos as boas novas do Evangelho, sem deixar de dar-lhe a oportunidade de explicar a sua fé a partir da sua perspectiva. Em outras palavras, o trataremos como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que também precisa escutar que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não perca o próximo vídeo. Até breve e Deus lhe abençoe.